Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos como programado a avaliação, o simulado do SPE. Para entrar no SPE, vocês têm duas opções: ou clicar no link que foi mandado ontem para vocês, ou então vocês entrarem pelo portal positivo, também é possível. Pelo portal positivo, você clica naquele ícone que parece uma peça de quebra-cabeças e escolhe a opção Avaliações SPE. Ele vai te levar direto para as avaliações. Outra coisa importante, temos que lembrar que vocês, nesta prova, nessa avaliação, vocês terão até segunda-feira para fazer, porém, esta é um pouquinho diferente, porque vocês, a partir do momento que você começa, você tem 2 horas para terminar, ok? Então, ela é um pouquinho diferente daquelas primeiras que vocês fizeram, ok? Então, para isso, nós vamos começar a revisão, tá? Então, pessoal, nós vamos aqui fazer uma revisão do conteúdo. Nós vamos começar lá na página 30 da apostila, não é caderno de atividades, é apostila. Vamos relembrar o que são hiperônimos e hipônimos, tá? Então, o hiperônimo é quando tá dentro da classificação ali dos substantivos, e eu vou falar de um modo amplo, tá? De uma espécie. Então, eu posso falar de flor, de cores, de profissões, de carros, ok? De países. Então, essas 5 coisas que eu citei são os hiperônimos. Por quê? Eu falei de um modo amplo, ok? Quando eu vou me referir aos hipônimos, aí eu vou especificar dentro de cada um dos hiperônimos. Então, quando eu falei das flores, aí eu posso falar margarida, violeta, girassol, certo? Quando eu falo dos carros, eu posso falar Fusca, Fiat, eu posso falar Kombi e por aí vai. Eu não entendo muito de carro. Eu posso falar dentro das profissões, professor, médico, advogado, dentro das frutas, maçã, banana, laranja e assim vai, ok? Então, quando eu especifico, eu estou falando dos hipônimos. E quando eu falo do geral, eu falo dos hiperônimos, ok? Aí, se vocês seguirem aqui a apostila e forem lá para a página 37, nós fizemos um exercício exatamente assim. Vejam que no exercício 23 da página 37, vocês têm aí uma coluna com aves, peixes, outros animais, frutas, placas de diversas, plantas de diversas espécies. E aí eu tenho dentro de cada um 2 informações. Então, em aves eu tenho arara azul e pica-pau. Nos peixes eu tenho peixe-boi e pacu. Outros animais, formiga de fogo e porco do mato. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, o que está em roxinho são os hiperônimos. E os que estão embaixo, arara azul, peixe-boi, formiga, fruta-pão e por aí vai, esses são os hipônimos, ok? Muito bem. Aí, o próximo item que nós vamos rever aqui são os substantivos. Os substantivos comum, próprio e coletivo. Nós vamos ver específico esses 3 substantivos, tá? Então, qual é a diferença de cada um? O substantivo o substantivo comum, ele é aquele substantivo que eu nomeio os seres, né? Então, eu posso nomear, eu posso falar assim, mulher, menino, lápis, caneta, borracha, e eu nomeei, então são substantivos comuns, tá?
O substantivo próprio é quando eu nomeio um ser específico. Então, eu sou mulher, é um substantivo comum. Mas quando eu nomeio essa mulher, eu falo Andréia, é um substantivo próprio, ok? Então, eu estou especificando quem é essa mulher. Quando eu falo menino, eu estou falando que é um substantivo comum. Mas quando eu nomeio, eu coloco André, João, Maria, Pedro, Joaquim, Ana, eu estou especificando esse substantivo e aí ele passa a ser um substantivo próprio. Então, a diferença do comum para o próprio é que o próprio é escrito com a inicial maiúscula, tá? O que são substantivos próprios? Nomes de pessoas, lugares e nomes de países, né? Cidades, etc. e tal. Algumas pessoas colocam como substantivo próprio, hoje, né? O nome dos seus animais. Por quê? Porque hoje o animal de estimação, o gato, o cachorro, eles fazem parte, como se eles fizessem parte da família, né? Quem tem seu animal de estimação sabe o que eu estou dizendo. E então, quando ele vai se referir a este animal, por exemplo, minha cachorra chama Bel. Então, se eu for escrever alguma coisa sobre ela, eu vou escrever também com a inicial maiúscula, mesmo sendo um animal, ok? Os substantivos coletivos, ele pega um conjunto daquela espécie e aí ele vai dar um nome específico. Lembra que lá no começo do ano eu pedi para vocês anotarem, fazerem no caderno uma lista com aproximadamente 50 substantivos coletivos? Então, aquilo são os substantivos coletivos. Inclusive, na hora da prova, vocês podem utilizar de consulta o caderno de vocês, as suas anotações. Então, eu posso usar o substantivo coletivo como alcateia, né? Eu posso usar manada. Então, esses são os tipos de substantivos coletivos, ok? Vocês vão encontrar, então, lá na página 35 da apostila, certo? Aí, nós vamos falar sobre também o aumentativo dos substantivos. Esse conteúdo está lá na página 36. Então, os substantivos, nós trabalhamos com o grau. E o grau, ele pode ser o aumentativo ou o diminutivo do substantivo. Eu posso falar, eu posso usar o inho ou zinho para o diminutivo, e eu posso usar o ão, por exemplo, para o aumentativo, certo? Então, aqui na página 36, tem a explicação e alguns exercícios também falando sobre o grau do substantivo diminutivo e aumentativo. Esse é um conteúdo mais simples, mais fácil para vocês fazerem, ok? Vamos falar sobre interlocutores. O que é um interlocutor? Interlocutor é aquela pessoa a quem eu me dirijo. Então, por exemplo, hoje eu estou falando, eu sou locutora, e vocês são os meus interlocutores, porque vocês estão me ouvindo, ok? Então, explicado isso daí também. E aí vamos falar sobre as fábulas, que é um gênero textual narrativo. E como que é feita uma fábula? Como que ela é? Quais são as características? Primeira coisa, fábula, ela vai trabalhar com o fantástico e com o maravilhoso, tá? Por que fantástico e maravilhoso, professora? Porque ela trabalha com o real e o irreal, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, que é ficção. Por exemplo, nas fábulas, os animais falam. Os animais têm sentimentos, eles têm comportamentos e características humanas. Isso é o irreal, ok? Qual é a parte real da fábula? A parte real é a moral da história, porque a fábula sempre vai trazer no final uma moral, algo para que nós possamos pensar, tá? Refletir sobre a nossa ética, ok? Por isso que fala moral da história. E então é isso. Basicamente, esse é o resumo, o que vai cair na prova de vocês hoje, no simulado. Então, quando forem entrar, vocês
cliquem na opção simulado, não simuladinho, tá? Simuladinho não é para vocês, então vocês vão clicar lá no simulado, vão fazer a prova. Lembrando que essa prova é um pouquinho diferente, vocês vão ter 2 horas para começar a fazer, para terminar, para concluir. Então, vocês começam, a partir do momento que você começou, você tem 2 horas para finalizar. Façam com atenção, deixem os materiais postos para que vocês possam fazer a consulta, não só de língua portuguesa, mas como matemática, história, geografia, ciências, inglês. Assim vocês vão conseguir uma boa nota, tá? Principalmente os alunos que não fizeram as provas anteriores. Lembrando que é a partir também desta prova que nós, junto com tudo que vocês já fizeram, que nós vamos compor aí a média de vocês desse primeiro bimestre, ok? Boa prova, boa sorte e até mais.